Seguimos falando sobre as pandemias na história e hoje a gente aborda a gripe espanhola e o grande surto de 1918. Vem! Fala, turma! Tudo certo? Bom, hoje a gente segue aí falando das pandemias na história. No vídeo anterior, nós falamos sobre a revolta da vacina e como a revolta da vacina estava envolvida em uma série, de conflitos ali, se envolveu na verdade em uma série de conflitos decorrentes da vacinação obrigatória e do surto de varíola, de febre amarela e também de peste bubônica. Hoje a gente vai falar sobre uma outra pandemia muito forte também, pandemia da gripe espanhola, e foi aí talvez uma das mais recentes e mais violentas pandemias que se tem notícia. Bem, primeiro ponto importante é entendermos o contexto ao qual vai se dar essa pandemia. Essa pandemia da gripe espanhola vai se dar no contexto, na conjuntura da Primeira Guerra Mundial, a velha Grande Guerra, a Guerra de Trincheiras. E nessa Guerra de Trincheiras o que nós vamos observar é não só aglomeração de pessoas, mas também péssimas condições de higiene. Veja bem, nós temos ali dentro das trincheiras não só soldados que vão viver anos, no meio do barro, mas também que vão viver em meio a cadáveres, vão viver em meio ali um local com proliferação de piolhos, com proliferação de ratos, de animais mortos, enfim, uma condição péssima de higiene. Isso tudo favorecia a proliferação de doenças e, por consequência, também a proliferação de um vírus como o vírus da gripe espanhola. Tanto que o que nós vamos observar é que o número de mortos pela gripe espanhola vai ser muito maior do que o número de mortos na Primeira Guerra Mundial e também na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, se nós pegarmos a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial e somarmos o número de mortos, ainda assim há menos mortos do que os mortos que faleceram em decorrência da gripe espanhola. E em meio a essa conjuntura terrível, marcada ali pela convivência de soldados com cadáveres, de soldados com piolhos, com animais, com ratos, enfim, que vai acontecer o surto de uma doença, de uma gripe. Esse surto ele aconteceu em duas ondas e isso é importante de nós entendermos porque a gente vai conseguindo entender também a mutação de um vírus. E foi isso que aconteceu. A primeira onda de gripe, ela foi uma onda fraca, ela não foi uma onda tão letal. O infectado, ele tinha alguns efeitos ali que eram relativamente fracos. Normalmente era um mal-estar de uns 3 dias e também, acometidos por febre. A segunda onda, aí não. Aí a segunda onda, ela foi muito mais forte, ela foi muito mais mortal, ela teve um alcance muito maior. E quando se fala em alcance, veja bem, a gente não está falando aqui apenas no sentido de levar o infectado à morte. O alcance, ele também se dá em razão da proliferação. A primeira onda ela foi encontrada mais na Europa e nos Estados Unidos, onde se identificou essa primeira onda. Já a segunda onda, nós observamos infectados na América Central, na América do Sul, na Índia, na China, enfim, há um espraiamento na segunda onda que vai ocupar muito mais regiões ao longo do mundo. Então isso também é importante de nós observarmos. É na segunda onda que a gripe espanhola se torna uma pandemia no sentido generalizado mesmo, onde há uma proliferação ao redor do mundo. E onde surgiu essa gripe? Ah, senhor, com certeza surgiu na Espanha, afinal de contas é a gripe espanhola. Errado. Na verdade, não se sabe exatamente a origem. Algumas pesquisas indicam que teria surgido ou na China ou nos Estados Unidos, sendo que a
tese a qual, né, a gripe espanhola surgiu nos Estados Unidos, ela tem um embasamento científico um pouco mais consistente, porque é dali que se identificam os primeiros infectados de fato por essa doença da gripe espanhola. Mas por que se chama gripe espanhola? Bem, em geral, a imprensa não divulgou, né, a disseminação da gripe espanhola. Por que não divulgou? Porque há um contexto ali de uma guerra mundial. Então não era interessante que chegassem aos soldados que havia um vírus circulando e esse vírus era mortal. Então, em geral, os governos eles abafaram o caso. Só que a Espanha era um país neutro na Primeira Guerra Mundial, ou seja, não estava participando. E lá sim, a imprensa noticiou sobre a existência desse vírus e até porque o vírus foi realmente bastante forte, a sua proliferação ali na Espanha também. Então, embora nós chamemos ali de gripe espanhola, preste bem atenção, essa gripe ela não surge na Espanha. Alguns estudos inclusive indicam que esse vírus ele circulava desde 1916. Só que o vírus foi passando por mutações genéticas e essas mutações, né, levaram o vírus a ter essa característica mais mortal em 1918. E esse vírus, que é uma mutação do vírus influenza, ele teria passado de aves para humanos, né? Uma mutação desse vírus, né, das aves para os humanos e a partir dessas mutações adquire a sua forma mais mortal em 1918. Mas veja bem, né, onde se identificam os primeiros casos? Vai ser de fato nos Estados Unidos. Os primeiros casos que se tem conhecimento vão ser numa instalação militar no estado do Kansas, nos Estados Unidos. E na verdade até se acredita que a partir dessas tropas militares dos Estados Unidos que se deslocam para a Europa participar da Primeira Guerra Mundial, que o vírus se alastra, ou seja, as tropas americanas que vão, né, ao irem participar da Primeira Guerra Mundial, elas levam esse vírus para o fronte e, consequentemente, disseminam esse vírus ao redor do mundo. E logo em seguida, o que vai acontecer é o colapso do sistema de saúde. Bem, os sistemas de saúde ao longo do mundo, ao redor do mundo, eles já estavam comprometidos. Afinal de contas, nós estamos falando de um contexto onde está acontecendo a mais longa guerra até então, né? O grande conflito, a grande guerra, que era a Primeira Guerra Mundial, até então. E a partir da disseminação desse vírus, aí sim, os sistemas de saúde entram em colapso de vez. Aí a formação de diversos hospitais também ao redor do mundo, hospitais esses improvisados, né? Era um hospital que dava para fazer, que tinha que se fazer às pressas. E havia um outro problema, que a medicina ali, ela não tinha, né, o avanço que, por exemplo, nós temos hoje ao lidar com a disseminação de um vírus e não tinham ali os tratamentos adequados nesses hospitais para fazer o combate da doença. Claro que em geral, né, se fizeram alguns tratamentos ali, mas esses tratamentos não eram os mais adequados, nem sempre contribuindo para diminuir a disseminação do vírus. Mas uma coisa que se identificou é que esse vírus ele era contagioso e se impedia, né, a aglomeração. Então escolas, igrejas, enfim, vários locais, né, que se tinha aglomeração, eles foram fechados. O comércio também foi fechado. E em alguns países, sim, se obrigou que se utilizasse máscaras. Um deles é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi obrigatório o uso de máscara. Embora, né, a gripe espanhola ela tinha uma peculiaridade. Ela era mais letal entre os jovens adultos, entre 20 e 30 anos. Ou seja, né, os idosos, por exemplo, que num vírus como o que nós estamos passando agora, da Covid-19, ele é mais letal
Neste caso aqui não, a taxa de letalidade era maior entre os jovens adultos. E essa mortalidade não se tem um número exato, mas se trabalha com, né, a estimativa de 50 a 100 milhões de mortos. Bem, nós também temos que pensar aqui que se hoje, né, com todo o avanço que nós temos, a subnotificação é um desafio, imagina na época, a subnotificação era um desafio ainda muito maior, sem contar, né, a dificuldade de se mapear os locais em que a gripe espanhola avançou e não se conseguiu descobrir, né, esse avanço. Então esse é um ponto também importante de nós entendermos. E no Brasil, será que o Brasil ficou de fora dessas? Não, não ficou de fora dessas. No Brasil, a doença avançou bastante. Mas antes de falar disso, eu vou pedir que tu te inscreva aqui no canal para fortalecer a boa e velha resenha histórica. Te inscreve, deixa teu joinha e manda esse vídeo para alguém que esteja estudando para o vestibular ou estudando para alguma prova e precisa saber tudo sobre o grande surto de 1918, certo? Bem, oficialmente no Brasil se fala em 35 mil mortos, mas de novo vem o velho desafio da subnotificação. Embora 35 mil mortos não era um número pequeno, considerando também que a população do Brasil naquele contexto era muito menor do que a população que nós temos hoje, por exemplo. O que se sabe é que a doença veio por meio de embarcações para o Brasil. Inclusive, né, teria vindo de Lisboa para o Recife e aí se propagou. Bom, uma coisa é certa, quanto maior a cidade, maior foi a propagação. Em São Paulo, por exemplo, o número de infectados foi muito grande. Tanto, inclusive, que as famílias que tinham condições, elas simplesmente saíram de São Paulo e foram para o interior, porque no interior era mais seguro de se proteger em relação à contaminação pela gripe espanhola. Outra coisa que se via muito no Brasil, isso os jornais da época, quem pesquisa os jornais da época consegue identificar, eram as curas milagrosas. Sim, essa disseminação de curas alternativas para a gripe espanhola aconteceu bastante também, né? Um dos exemplos disso era que se recomendava que se utilizassem incensos para desinfectar o ar, que se fizessem receitas com tabaco que também curavam da gripe espanhola. Então acontecia muito, né, por meio de cartas enviadas muitas vezes dos leitores, né, essa propagação de falsas curas para o vírus ou de falsas formas de se desinfectar do vírus. Sobre isso, veja só o que diz o historiador Pedro Nava, que vivenciou, né, este período e escreveu o seguinte relato: aterrava a velocidade do contágio e o número de pessoas que estavam sendo acometidas. Nenhuma de nossas calamidades chegou aos pés da moléstia reinante. O terrível não era o número de casualidades, mas não haver quem fabricasse caixões, quem os levasse ao cemitério, quem abrisse covas e enterrasse os mortos. O espantoso já não era a quantidade de doentes, mas o fato de estarem quase todos doentes, a impossibilidade de ajudar, tratar, transportar comida, vender gêneros, aviar receitas, exercer, em suma, os místeres indispensáveis à vida coletiva. E esse relato ele vai se dar no Brasil, é um relato de quem estava convivendo o contexto no Brasil, onde mostra a situação de calamidade causada pela gripe espanhola também aqui no Brasil. Só para se ter uma ideia, o presidente recém-eleito, Rodrigues Alves, não só pegou a gripe espanhola, como morreu de gripe espanhola. É uma famosa ironia do destino que se procura brincar, né? Porque ele foi o presidente lá em 1904 da revolta da vacina, o presidente que sofreu, né, os ataques ali por obrigar a vacinação obrigatória e também por colocar em prática as reformas sanitárias
para higienizar a capital do Brasil, Rio de Janeiro. Tem ligação entre isso e a gripe espanhola? Não, não tem. É aquelas coisas das curiosidades históricas que, bem no fundo, talvez do ponto de vista de valor histórico, não serve para muita coisa. Na verdade, meio que serve para nada. Mas é uma curiosidade. O fato de o presidente, que foi o presidente sanitarista, né, em 1904, tenha sido não só cometido dessa doença depois em 1918, como também veio a falecer. Então, das ironias do destino. Certo, gente? O vídeo de hoje foi esse. Espero que tu tenha curtido. Não esquece de deixar o teu joinha aqui e de compartilhar esse vídeo. E, claro, né, te inscreve no canal se ainda não for inscrito. Isso fortalece muito a nossa resenha histórica. E compartilhe esse vídeo. Seja um profeta do canal e leve a palavra adiante. Certo? Valeu, galera! Abraço! Tchau!